Conexão Ciência. Continuando a série de episódios sobre o Dia do Consumidor, Ana Cláudia Rossanez conta as práticas abusivas mais comuns realizadas por empresas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Uma prática abusiva é toda prática que é contrária àquilo que está previsto na legislação consumerista. E aqui cabe um parêntese muito interessante pelo seguinte ponto. No momento anterior eu alertei que a relação de consumo, que é aquela estabelecida entre consumidor e fornecedor, ela nasce desigual. E a lei, ela tem essa consciência. Então ela olha para o consumidor e fornecedor e ela fala, poxa, o consumidor é a parte mais fraca nessa relação. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar mais proteção para ele, para que ele consiga ficar minimamente forte e se aproximar da força que o fornecedor já tem no mercado de consumo. Então é claro que dentro da relação de consumo a gente vai ter uma série de previsões de proteção que parecem ser exageradas, mas de fato não são, porque elas tentam diminuir essa distância entre o consumidor e o fornecedor. Mas é claro, né, que muitas vezes os fornecedores acabam ignorando essa situação e praticando ali algumas condutas abusivas. E o próprio CDC, né, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma listinha de algumas práticas que são consideradas abusivas. Eu quero que fique claro que ele traz uma lista, mas essa lista ela não tem todas as práticas. Ela traz alguns exemplos para que o consumidor possa ficar alerta. Ó, isso é certeza que é abusivo, mas qualquer coisa que se pareça com isso, se violar, né, direitos, também pode ser. Então, práticas que são comuns hoje, eu vou trazer alguns exemplos. Esses exemplos que eu vou trazer, inclusive, eles estão todos no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e acho que vale a pena a leitura porque tem muita coisa ali que a gente não conhece, tá? Então, por exemplo, ele fala que é abusivo você vender um produto e condicionar a venda, a utilização desse produto a um outro produto. Eu vou dar um exemplo comum, né? A gente vai comprar uma impressora, por exemplo. Aí, aquela impressora que você vai comprar custa 60% do preço das outras impressoras no mercado. Só que o que você não sabe? Que ela só funciona com um único tipo de abastecimento da tinta ali, só um tipo de tôner, que inclusive é fabricado apenas pela mesma empresa que fabrica essa impressora que está à venda. Então veja que nesse caso, ele está te vendendo um produto, mas ele condiciona a utilização desse produto ou até a mesma venda a um outro produto. E aí você fica preso. E quando você vai comprar esse toner, por exemplo, ele custa 100% mais do que o das outras marcas. Isso é uma prática abusiva e, por incrível que pareça, ela é bastante comum. Uma outra que a gente vê que é muito comum é o fato de se enviar para a casa do consumidor, por exemplo, produtos que ele não solicitou. Sem citar nomes, mas acho que todo mundo vai conseguir identificar, a gente às vezes chega em casa e tem lá uma cartinha de uma instituição financeira com um cartão novo, né? Que você não pediu e ele não está valendo. Mas está escrito lá que se você quiser utilizar, basta que você desbloqueie. Por que essa prática é abusiva? Você fala, nossa, eu acho tão cômodo chegar em casa e ter um cartão novo. Ela é abusiva porque a pessoa não solicitou essa prestação de serviço, né? Não solicitou esse produto. Mas se ela estiver passando, por exemplo, por uma situação de dificuldade, ela tendo o cartão ali de fácil acesso, ela vai desbloquear e ela vai utilizar. E a chance do endividamento é muito alta. Então veja que essa prática coloca o consumidor numa situação de vulnerabilidade. Então ela também é considerada uma prática abusiva. Outra coisa que você se depara é quando a pessoa ou o fornecedor presta um serviço sem apresentar o orçamento anterior e depois ele cobra o preço que ele quiser. Isso também ele não pode. Entre outras diversas práticas que só por esse pequeno comentário aqui a gente já vê que é muito comum. Então essas acredito que sejam as práticas mais comuns que a gente identifica no nosso dia a dia e que não podem ser toleradas pelo consumidor. Não são só as empresas que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Os clientes muitas vezes praticam atos de má-fé ou abusivos que prejudicam o fornecedor. Fique por dentro no próximo episódio. Conexão Ciência.